Nós hoje estamos realmente vivendo no tempo do fim do tempo do fim. E Cristo está para vir. Mas tristemente, esta verdade da segunda vinda de Cristo perdeu o impacto que deve ter sobre nós. Essa verdade de que Cristo está por vir já não é uma verdade que nos anima. Não é uma verdade que nos emociona. E essa verdade perdeu o poder em nossas vidas. E isso pode ser visto nos simples fatos de que nós, muitos, embora venhamos à igreja todo sábado, ainda estamos tão envolvidos, tão apaixonados, tão envolvidos nas coisas deste mundo. Os prazeres mundanos nos chamam mais a atenção do que as coisas de Deus. As coisas do mundo nos dão mais alegria que as coisas do Senhor. E esta verdade perdeu o poder em nossas vidas. Mas pronto ou não, Cristo vem, e vem em breve. Amém. Enquanto este mundo se aproxima cada vez mais da eternidade, enquanto este mundo vai de mal a pior, a pergunta é: quanto tempo nós temos perdido? A natureza está nos ameaçando de que algo muito destrutivo está para acontecer. Terremotos, ciclones, inundações. O aumento e a influência do poder do papado estão fazendo com que claramente as nações sigam a besta e que em breve a profecia de Apocalipse 13 está prestes a se cumprir. A violência, a imoralidade, violação, drogas, prostituição, homossexualidade. O aumento do poder das igrejas protestantes neste país. O mundo está em confusão, o mundo está doente e nós podemos tentar enterrar a cabeça na areia e fingir que tudo está bem. E a pergunta é, irmãos, enquanto este mundo está em crise, quanto tempo nós temos perdido? Quanto tempo nós como indivíduos temos perdido? Mateus 16, Versículo 1. A palavra de Deus diz: E aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal dos céus. Mas ele respondendo lhes disse: Quando é o entardecer, dizeis, céu limpo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje tempestade, porque o céu está avermelhado e triste. Hipócritas, que sabeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Será que nós hoje somos como os fariseus?
Podemos prever o tempo. Podemos prever os resultados de esportes, de negócios, de tudo, mas os sinais do tempo do fim, não podemos. Nossas vidas ensinam que acreditamos que vamos estar aqui por mais 100 anos. E a pergunta é, irmãos, enquanto este mundo está indo à perdição, o que estamos pensando? Qual é a nossa atitude? Quanto tempo vamos deixar que continue sendo desperdiçado, perdido, enquanto o mundo que precisa ouvir a mensagem continua em perdição? O que tem que acontecer em nossas vidas? O que tem que acontecer para que nós despertemos e entendamos e percebamos que já não é tempo de perder tempo? A pergunta é, irmãos, estamos sérios em ver Cristo? Estamos sérios? Se nós, irmãos, realmente estivermos sérios em ver a Cristo, que igreja poderosa seríamos, irmãos? Que juventude seríamos se realmente nos decidíssemos seriamente a ver Cristo? Se realmente estamos sérios em ver a Cristo, sem descanso, irmãos, estaremos fazendo todo o possível para alcançar almas perdidas. Sem descanso, não vamos descansar até que reflitamos o caráter de Cristo. Sem descanso, vamos a estar fazendo todos os nossos esforços, planos, ideias para servir e trazer outros a Cristo. Mateus 9. Versículo 37. Então diz aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A pergunta é simples, irmãos, vamos ser obreiros? Ou vamos permitir que mais tempo seja perdido, mais almas sejam perdidas e o mundo continue sem ser advertido? É tempo de redimir o tempo. A palavra de Deus diz, Efésios 5, capítulo 15. Olhai, pois, como andais avisadamente, não como tolos, mas como que? Sábios. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? Portanto, não sejais imprudentes, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos caminhar, andar como os sábios, não como tolos, mas como sábios. Pergunta, como caminham os sábios? Como caminham os sábios? Deuteronômio 32, versículo 29. A palavra de Deus diz: Oxalá fossem o quê? Sábios que compreendessem isto e entendessem seu fim. Os sábios entendem o fim. Os sábios consideram o fim, eles não pensam apenas no hoje, eles pensam no amanhã, no futuro, eles consideram o fim. Eles têm em mente as consequências de cada decisão que tomam. Eles entendem que cada decisão que fazemos nos leva mais perto de sermos selados com o selo de Deus ou marcados com a marca da besta. Cada decisão.
Não fazem coisas apenas porque se sentem bem por sentimentos. Não fazem coisas apenas por prazer, mas suas vidas estão baseadas nos princípios da palavra de Deus. Entendem o fim. Os sábios pensam no fim. E a Bíblia diz que assim os sábios caminham na luz. E quero que notemos, irmãos, como Paulo compara aqueles que uma vez estavam em trevas, mas agora estão na luz. Voltemos a Efésios 5, e a palavra de Deus diz, Efésios 5, versículo 8, porque em outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Os sábios vivem, caminham, aprovando o que é agradável ao Senhor. Sua vida está baseada nesse princípio. O que faço, faço porque é agradável ao Senhor. A pessoa que está seriamente decidida a ver Cristo vai viver uma vida que é agradável a Deus. Muitas vezes participamos em coisas que não são agradáveis a Deus. Não consideramos o fim. Não pensamos, não temos em mente as coisas que são agradáveis ao Senhor. Assistimos a filmes que sabemos que não são agradáveis ao Senhor. Ouvimos música que sabemos que não é agradável ao Senhor. Nos vestimos de maneiras que sabemos que não são agradáveis ao Senhor, mas não temos isso em mente. Não pensamos, fazemos coisas sem pensar que há um Deus que está vendo. Fazemos coisas, vamos a lugares, olhamos coisas, ouvimos coisas, comemos coisas, nos vestimos e não pensamos em Deus. Assim não caminham os sábios. Os sábios estão aprovando o que é agradável diante do Senhor. Amém? Agora notem como caminham aqueles que estão em trevas. Aqui em Efésios 2. Efésios 2, versículo 2 diz: em que noutro tempo andastes conforme a condição deste mundo. Conforme ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também vivemos em outro tempo nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Os que estão na carne, os que estão em trevas, eles vivem, caminham, fazendo os desejos da carne, os desejos da imaginação, fazem o que querem, quando querem, porque querem, quantas vezes querem. Por quê? Porque eu quero. Não pensamos no Senhor. Vejo isso porque eu quero. Vou porque eu quero. Não temos em mente, não consideramos o Senhor. Israel teve esse mesmo problema. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz: ouvi, ó céus, e escuta tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e engrandeci-os, e eles, o quê? Rebelaram contra mim. E note o versículo 3. O boi conhece o seu dono e o jumento, a manjedoura do seu senhor, mas Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento.
Os animais conhecem o seu dono. O cachorro conhece o seu dono, o boi o seu dono, o asno o seu estábulo, mas o meu povo, o povo que eu redimi, o povo que eu resgatei, o povo pelo qual eu derramei meu sangue não conhece. Não entendem. Fazem coisas sem me ter em seus pensamentos. Os sábios Consideram o fim. Os sábios Entendem que cada decisão que tomamos nos aproxima mais ao seio de Deus ou mais à marca da besta. O que estamos pensando? O que estamos considerando neste tempo do fim? Quais são nossos pensamentos? Leia o Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 119. A aparência de piedade não salvará ninguém. Todos devem ter uma experiência profunda e viva. Isso é o único que os salvará no tempo de angústia. Irmãos, O que estamos pensando? Neste tempo do fim, quais são os nossos planos? Nossos desejos, nossos anseios? O que estamos pensando, considerando neste tempo? irmãos, Será possível de que há aqueles que em seus corações estão raciocinando, estão decidindo que ainda não é hora de entregar completamente nossa vida ao Senhor? Haverá aqueles que pensam que ainda não é tempo de preparar este templo para a presença do Espírito Santo. Haverá aqueles que dizem, ainda não é tempo, Senhor. Ouço a tua voz, ouço uma mensagem, mas ainda não. Quero viver um pouco primeiro. Quero terminar a escola, casar, trabalhar, ter casa, carro, quero experimentar coisas primeiro, Senhor, e ainda não. E o Senhor diz: pense. Pensem bem sobre os vossos caminhos. Irmãos, Haverá aqueles que sentem a presença de Deus. Sentem o Espírito Santo começando a quebrar esse coração duro. Ouvem a voz do Senhor, o pecado está sendo repreendido e eles reconhecem que Deus os está chamando e se assustam, tremem e resistem ao Espírito Santo. Ainda não, Senhor. Quando tiver mais tempo, então. pastor, bom sermão, mas GGC, bom fim de semana, gostei, mas mais... ainda não. E como resultado, nós continuamos sendo escravizados pelo pecado. Por ganhar graça de amigos, de colegas, de trabalho, mais dinheiro, mais o que seja, nós ainda não nos rendemos completamente ao Senhor. Senhor, ouço, mas ainda... E por quê, irmãos?
Porque estamos resistindo a Deus. Por que preço estamos dizendo não ao Senhor? Os sábios Consideram o fim. Os sábios entendem que cada decisão nos aproxima mais e mais ao Senhor ou mais à marca da bestas. Mas os sábios, irmãos, vão considerar o mais importante. Os sábios não apenas consideram o fim, mas têm em mente Cristo, têm em mente seu sacrifício, seu sangue, seu amor, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer por nós. Os sábios, irmãos, têm Cristo em mente. Se a juventude tivesse Cristo em mente, cada dia mais de Cristo, cada dia mais de Cristo, menos de eu, menos do mundo, e mais de Cristo, irmãos, a juventude terminaria a obra nesta geração. Amém.